Bom dia, pessoal! Vou fazer uma resolução dos exercícios que eu mandei semana passada para vocês, tá? Então, cada vez que tiver conteúdo, tiver exercício, eu vou tentar fazer essa devolutiva. Eu peço também que vocês me deem sugestões de melhoria, de que vocês preferem que eu faça, mas as ferramentas que eu tenho e o que eu tive de ideia nesse momento foi isso, tá? Vou fazer assim, eu faço o exercício e discuto com vocês. Então, lá nos slides que vocês tinham, vocês estudaram sobre grandezas escalares, né? Que são todas as unidades que não precisam se identificação de direção e sentido, e as grandezas vetoriais. Daí tinha exercício só sobre grandezas vetoriais, tá? Tem umas conceituais que misturam um pouquinho, mas as de cálculo só grandezas vetoriais. Da primeira parte, certo? Que tem mais duas que essa semana agora eu vou lançar para vocês. A letra A do exercício 1 dizia para fazer, então, o que pedia. E na letra A pedia para resolver o vetor resultante, sabendo que esses dois vetores que tinham desenho tinham a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se tem mesma direção, os dois aqui estão na horizontal, ó, horizontal, certo? E mesmo sentido, os dois vão de um lugar para o outro, ou seja, o vetor aponta para o mesmo lado. Então, eu somo esses dois vetores. Então, o vetor 1 era 4 e o vetor 2 é 3, somando fica 7. Então, essa é a resolução da letra A. A letra B. A letra B fala de mesma direção, mas sentidos opostos. Então, significa que uma força vai em um sentido para a esquerda, foi como eu representei lá, outra força tem sentido para a direita, que é o vetor força 2. Então, a força resultante eu vou diminuir um vetor do outro, né? Força 1 menos força 2, 4 menos 3, eu tenho 1. Então, essa era a lógica. Então, o raciocínio aqui de entendimento de vetor é sempre entender se eles têm mesma direção, se eles têm mesmo sentido ou não. E daí, depois, então, a gente vai fazendo as outras etapas, tá? Vou resolver com vocês as questões teóricas, tá bom? Questão teórica número 2 dizia assim, ó. A alternativa abaixo contém grandezas físicas que podem ser escalares ou vetoriais. Então, essas A da até a D tem sugestões de grandezas escalares e de grandezas vetoriais. Lembrando que grandezas escalares são quais? Massa, né, quilograma e grama, volume, litro, ml, centímetro cúbico, densidade de materiais como mercúrio, oxigênio, glicerina. Então, isso tudo são unidades que se definem por si só. Não precisa ter direção e sentido para entender elas, tá? E já as vetoriais é o contrário disso. As vetoriais vão ter um número, um módulo, né? Uma unidade e também tem um vetorzinho indicando em cima da letra, né? Que precisa saber que significa que ela está em movimento, certo? Agora, o que a questão pergunta? Assinale o que apresenta apenas grandezas vetoriais. Vamos lá, letra A, força é grandeza vetorial, certo? Massa, não é. Então, não pode. Aceleração, grandeza vetorial. B, deslocamento é grandeza vetorial. Força, vetorial, massa, não é. C, força é grandeza vetorial, velocidade é grandeza vetorial e deslocamento é grandeza vetorial. Então, a resposta certa é a letra C. Então, a letra D e a letra E automaticamente estão erradas, porque densidade não é grandeza vetorial, ó, e distância não é grandeza vetorial. Atentem que distância e deslocamento são sinônimos do português, tá? Mas na física não são. Porque deslocamento é aquilo que eu percorri em movimento. Eu estou me deslocando num determinado espaço. E distância é só o comprimento daquilo, tá? Ou metro, ou centímetro, ou quilômetro, tá bom? Então, a alternativa certa é da 2, letra C. Número 3. Número 3 é assim, um corpo apoiado numa superfície plana e horizontal recebe a ação de uma força que faz escorregar pela superfície. Para entendermos o fenômeno físico descrito, é necessário conhecermos a respeito do quê? Para eu entender o que está acontecendo aqui, desse corpo apoiado sobre uma superfície plana, pode ser um copo sobre uma mesa, tá? Se ele está recebendo a ação de uma força que faz escorregar pela superfície, que é como se fosse empurrar o copo sobre a superfície, o que eu preciso saber dessa força? Apenas a medida e a unidade de medida, apenas a direção, apenas o sentido, a medida, a unidade de medida, a direção e o sentido. Apenas a medida, a direção e o sentido. Se eu estou falando de força, para mim identificar força, eu preciso saber da medida dela. A quanto de força que eu estou aplicando? 20, né? 20 é a medida.
A unidade de medida, por exemplo, é força. Qual que é a unidade de força? Newton. Então, eu tenho que saber isso também, se eu estou falando de força. E a direção é, tô movimentando na superfície horizontal, ó. E que sentido? Eu empurrei o copo da esquerda para a direita. Então, a alternativa certa é a letra D. Eu preciso saber de tudo isso aqui, quando eu estou falando de uma grandeza vetorial, tá bom? Porque uma grandeza vetorial, ela precisa ter módulo, mas ela tem que ter direção e sentido. Não quer dizer que todos os exercícios a gente vai identificar eles, tá? Mas agora, nesse primeiro momento, sim. Para nós diferenciar o que é vetorial de uma grandeza escalar, certo? Próximo e último exercício. Aqui eu tenho um desenho com duas grandezas, tá? 10 newton, que é uma força, e 10 metros por segundo, que é uma velocidade, tem uma seta indicando de onde para onde elas estão indo, tá? Então, esse aqui é o vetor. Responda as perguntas. Essas grandezas são iguais? Justifique. Elas são grandezas iguais? Grandezas tem que ser... O que é grandeza? Ou ela é vetorial, ou ela é escalar. Ou uma ou outra, tá? Então, essas duas grandezas são duas grandezas vetoriais ou duas grandezas escalares? São duas grandezas vetoriais. E atentem que tem o vetorzinho em cima do F aqui, ó. Um vetorzinho em cima do V. Então, sim, elas são grandezas iguais e você justifica. Porque são vetorial, porque tem o vetor em cima, ou porque precisa de direção e sentido, porque está indicando direção e sentido no desenho. As justificativas são N, tá bom? N não precisa ser todas elas, uma delas já tá bom. B. Esses vetores têm módulos diferentes? Módulo é um número, o número que acompanha a unidade. Tem módulo diferente? 10 e 10 são diferentes? Não, são iguais. Então, os módulos é o número que acompanha a unidade. Então, são iguais os módulos, não são diferentes. Justifique. Porque módulos pode ficar. E módulo é um número que acompanha a unidade, sem sinal. Se aqui tivesse negativo e aqui tivesse positivo, o módulo quer saber só o número, então são iguais, tá bom? C. Esses vetores têm mesma direção e mesmo sentido? Justifique. Sim, esses vetores têm mesma direção, eles estão os dois num plano horizontal, ó, estão vendo? São até do mesmo tamanho, são perfeitamente iguais. E sim, tem mesmo sentido. Por quê? Porque estão indo, eu vou identificar da esquerda para a direita, né? Ou podia ter a letra A e a letra B aqui, os dois estão indo de A para B. Então, o que vocês vão identificar depende da circunstância do exercício. Nesse exercício aqui, tu vai identificar um lado. Os dois estão indo da esquerda para a direita. Essa é a justificativa. Pessoal, eu espero que eu tenha sido clara e objetiva, tá? Se isso não aconteceu, mandem sugestões para os próximos vídeos, porque eu sempre vou fazer assim, na medida do possível, tá? Vocês vão fazer exercícios ou atividades que nem sempre são avaliativas. Essa primeira atividade que vocês fizeram não é avaliativa, tá? É só fazer no caderno. A próxima agora que vai ser... Aí, então, eu tô mandando a devolutivo para vocês terem a noção de como que faz isso, né? Porque se a gente não faz feedback, como é que a gente vai se entender? E eu preciso que vocês me procurem. Ninguém me procurou para ver se... Claro que não é difícil o exercício, né? E também não era avaliativo, mas eu entendo que tem que ser feito igual, tá bom? Um abraço e boa semana.